Bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para um bate-papo gostoso com um comunicador aqui da Vibe Mundial. Muita informação hoje, gente. Preparem-se. Pega até o caderninho para fazer aquelas anotações que eu sei que muitos de vocês fazem, porque hoje eu estou recebendo ele, que está de volta para a Vibe Mundial, Dr. Alexandre Hillel. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Samira. Bom dia a todos, né? Depois de 10 anos que eu estive ausente, né? Foram 10 anos? 10 anos. Fiz 14 anos a rádio, né? Com o programa Dicas para a Sua Saúde Perfeita. Isso. Depois o programa com Gaspareto, Chuide, o Marcelo. Calça comprida. Calça comprida, que era um arraso. E aí fui para o doutorado, né? Fora daqui de São Paulo. Fui para Floripa fazer o doutorado em Ciências da Saúde e Dor e Doenças Crônicas. E trabalhando, porque é a única universidade que trabalha com esse tipo de patologia dentro da área da fitoterapia, né? E aí eu tive que ficar ausente, fiquei ausente 10 anos, né? Porque teve a pandemia e tudo, mas estamos retornando aí com novidades. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Tô feliz a você. Eu também de demais ter da você. conta. É o que eu falo, eu me sinto tão bem na Rádio Mundial, a gente começou ali na Consolação, né? No prédio. E para mim é uma terapia estar aqui, sabia? Coisa Sempre boa. terapia. E você tá com a gente qual dia da semana? Quarta-feira, 12:30. Todas as quartas-feiras, 12:30. Você gostava desse horário já, né? Do meio-dia, Então, menina, 12:30. É o mesmo É o mesmo horário? É o mesmo horário, mas assim, calhou de ser no mesmo horário, fazer um horário muito bom, hora do almoço, né? Só que o programa agora chama As Novas Fronteiras da Medicina, né? Que a gente traz novidades aí do meu doutorado, né? De tudo que a gente aprendeu nesse tempo todo. As Novas Fronteiras da Medicina, toda quarta-feira, às 12:30, aqui na Vibe Mundial. Só se programar que você acompanha aí o programa do Dr. Alexandre, que é nutrólogo, né? Você, olha, quanta coisa, né? Mestre em psicossomática. A tua primeira especialização foi o quê? Cirurgia? Eu comecei com a cirurgia cardiovascular. Depois foi para nutrologia. Nutrologia médica. Medicina desportiva. Medicina esportiva. Aí ele passeou pela psicanálise. Inclusive no mestrado entra a psicanálise como mestre em psicossomática também, né? Entrou na medicina canábica. E a antiga medicina ortomolecular, hoje chamada de terapia ortomolecular, pelos problemas que trouxe na época, não sei se era um imbróglio. Mas era medicina ortomolecular, Era né? medicina, tanto que o meu diploma é um dos poucos diplomas que consta pelo MEC como medicina ortomolecular. Depois teve imbróglio lá com o Conselho Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal resolveu que o Conselho Federal não podia impedir o avanço da medicina e que a terapia ortomolecular estava mais comprovada os benefícios. E aí sugeriram que passasse então a ser uma terapia que todos os médicos pudessem ter acesso, desde que tivessem a preparação e o conhecimento. Faz tempo que eu não falo de terapia ortomolecular aqui no programa, e seria legal até você definir um pouquinho pra gente o que é a terapia ortomolecular. Por quê, Alexandre? Na verdade, a ortomolecular olha a gente no todo, né? No todo. Então, não é a medicina compartimentada. Não. Né? E eu acho que isso também incomoda? É que assim, quando você fala em orto vem do grego correção. Correção. Né? Então, uma correção, terapia de correção das moléculas. Se a gente pensar no micro ou macrocosmos, nós vamos lembrar que nós somos reações químicas indefinidas, né? Enquanto estamos conversando aqui, estamos respirando oxigênio, estamos produzindo caloenergia, estamos queimando carboidrato. Então, todo ser vivo é um complexo de reações químicas. E aí, quando você estuda uma determinada célula para saber se a reação química dentro daquela célula está acontecendo devidamente, você então descobre as patologias, né? Então, por exemplo, uma glândula da tireoide está produzindo pouco T4, que é o hormônio da tireoide. A tireoide é o termostato do nosso corpo, ela é quem aumenta ou diminui a temperatura. Então, está produzindo pouco hipotireoidismo. Aí te pergunto, hipotireoidismo é uma doença? Não, é uma disfunção. Mas o que causa esse hipotireoidismo, né? O que está causando a baixa produção T4? E aí é onde a gente vai procurar dentro da medicina integrativa, da medicina ortomolecular também, tentar corrigir essas reações moleculares que estão levando aquela célula a funcionar mal. Você corrige a química daquele organismo que está causando a disfunção. Na verdade, a química da célula dentro do órgão que está tendo a disfunção.
né? Então, se está produzindo pouco T4, nós vamos estimular, né, a produção de T4. E aí as pessoas perguntam, mas como assim, né? Lembrando que toda reação química depende dos seus componentes, né? Então, se você pegar o mineral selênio e associar ao aminoácido tirosina, ele vai produzir uma molécula de T4. Então, parte-se do princípio de que, se o órgão está em disfunção e a paciente está usando o hormônio, não está tendo resultado, e a glândula existe e funciona, mal ou não, a gente vai dar a matéria-prima para forçar aquela glândula a reconhecer que ela tem aquela função, e é como se colocasse um monte de livro na sua mesa aqui e falar, você vai ter que ler. Então, a gente repõe o selênio e a tirosina e a glândula começa a fabricar mais T4. Né? Aí, quando tem muito excesso de produção, a gente retira o selênio e a tirosina? Não, a gente abre mão, né, de retirar esses nutrientes, porque o organismo só aproveita o que precisa, mas coloca alguns componentes que vão inibir a captação do selênio e tirosina, tá? Tem que dosar também o iodo, claro, né, que é uma peça-chave, e a maioria dos casos de hipertiroidismo é devido ao iodo, então às vezes a gente tem que retirar o iodo. E muitas vezes, quando está muito avançado, a gente não consegue retirar, às vezes a gente tem que colocar alguma medicação que provoque a restrição na absorção do iodo, para não chegar ao ponto de ter uma patologia de hipertireoidismo que tem que se queimar a glândula com iodo radioativo. Entendi. Então, a gente tenta prevalecer, né? Ou seja, tenta manter, né, o órgão funcionando, que a gente vai fazer uma regulação. Está funcionando para menos? Vamos colocar ele para funcionar para mais. Está funcionando para mais? Vamos colocar para menos. Isso tudo com vitaminas, minerais, aminoácidos, né? Toda a matéria-prima que o organismo precisa. Que se você dá a coordenada para o organismo do que ele precisa de fabricar, ele vai começar a funcionar, né, novamente de uma maneira mais fluida. Por isso os suplementos são tão importantes? Por isso os suplementos são tão importantes e hoje em dia não tem quem não tome o suplemento, né? O magnésio de malato, então, os meus ouvintes aqui da rádio, quando vão lá no consultório, sem falar, doutor, eu já tomo magnésio de malato, continua. Então, vitamina C, continua. Eu nem receito vitamina C, magnésio de malato, porque as pessoas já têm esse conhecimento, né? E aí quando pergunta, mas por que o magnésio? A gente chama de coringa. Né, magnésio é mineral coringa do nosso organismo. Por quê? Porque ele trata a dor de cabeça, trata uma pressão alta, ele regula a função das células, ele comunica as células entre si, a célula renal com a célula cerebral. Então, o magnésio realmente é uma substância coringa. E as pessoas sempre perguntam, doutor, posso tomar magnésio? Olha, o magnésio realmente não tem quase nenhuma restrição. Na verdade, se pensar bem, todos os nutrientes não tem. Né? Porque a partir do momento que você ingere alguma coisa que seu organismo não vai aproveitar e que seja natural, ele vai eliminar pelas fezes ou pela urina. Ah, perfeito. Né? Então, fica tudo bem. E aí vem a questão das vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Resumindo, hidrossolúveis se dissolve em água. Então, vitamina C, vitaminas do complexo B. Então, quando você toma excesso de vitamina do complexo B, vai sair na urina. A urina sua vai sair alaranjada, vai sair cor vermelha mesmo. Que é a não cor vai do ficar no complexo. organismo. Não fica no organismo. E aí tem a questão... Não sobrecarrega os órgãos? Não sobrecarrega. É a não ser o excesso, assim, por exemplo, de vitamina exagerado. C. Se você usar em demasia, né? Porque as pessoas... qual que é o ideal? 1 a 2 gramas por dia. Já é uma superdose. O efervescente pode... O problema da efervescente é o seguinte, ó, que a gente já deixou bem claro. Uma vitamina C efervescente, mesmo que ela seja a base de adoçante, ela vai ter... Se tiver 2 gramas, 800 miligramas é de adoçante. Se for açúcar, 800 miligramas de açúcar. Então, já tem o problema do açúcar, mesmo que seja adoçante, então você vai estar tomando, na verdade, só 1,2 gramas, né, de vitamina C. Então, efervescente é bonitinho para você colocar no copinho, dá para criancinha e tudo. Mas eu acho desnecessário. Se você puder comprar vitamina C na forma pura, sem que seja efervescente, você não tem essa necessidade de estar eliminando o adoçante ou o açúcar, né, que está indo junto com aquela pastilhazinha efervescente. Por isso que não é ruinzinho, né? Porque tem o açúcar. Mas tem várias, né, não vou falar da marca, não mas precisa. Tem várias vitaminas C que são comprimidos, né, de 500 melhor. miligramas, de 1 grama, entendeu? É só você tomar, né? Ah, mas doutor, posso tomar a qualquer horário? Olha, a vitamina C é ácido ascórbico, né, lembrar que as coisas ácidas são um pouco, digamos assim, mais delicadas para o estômago, mas a vitamina C não tem problema de horário não, porque a acidez dela é muito baixa. Muito bom, né? E o suplemento é a melhor saída que a gente tem para organizar todo esse organismo, Principalmente para a prevenção, né? A medicina preventiva mesmo. Justamente. Agora que você tem os testes genéticos aí que estão revolucionando o mundo, né? O exoma completo, né? Que a gente fala. Então, por exemplo, no seu exoma completo, você teve o seu pai com problema de, digamos,
Problema de coronária, ateromatose coronária, infarto, e sua família tem esse histórico, né? Então, hoje em dia, a gente tem vários exames que a gente consegue medir essa viabilidade, né? Ou essa predisposição. Então, por exemplo, nosso organismo. No nosso organismo. Então, por exemplo, a homocisteína, né? A homocisteína, ela mede a deposição de cálcio nas artérias. Ou seja, né? Na verdade, ela mede a predisposição, deposição de cálcio nas artérias, que causa a ateromatose, que é o que vai causar o endurecimento das artérias e, consequentemente, o AVC, o infarto, tudo isso. Então, se a sua homocisteína ela é alta, entendeu? Sinal que a sua genética está presente ali. Não precisa fazer um exoma completo. Apesar que, hoje em dia, a maioria dos convênios já estão liberando, né? Estão liberando. O exoma completo, ele vem toda a relação do DNA, quais doenças você é susceptível, quais você não é, entendeu? É bem interessante. Mas, não tendo acesso a esse exame, a gente pede a homocisteína, vem lá uma homocisteína alta. Eu vou falar para você, Samira, olha, sua homocisteína é alta, geneticamente, provavelmente, e muito cuidado com o cálcio nas artérias. Mas aí vem a questão, tá, né, o doutor Alexandre, mas como é que tira esse cálcio das artérias, como é que evita a deposição? Lembrar que o cálcio nas artérias é uma consequência de uma ionização na parede da artéria de uma molécula de gordura, de colesterol, de triglicéridos ou de açúcar, né, que são as patologias que causam principalmente a ateromatose. E aí, o tecido que envolve, né, o vaso, que não deixa o sangue coagular lá dentro, ele começa a se ionizar, e como nós temos muitas moléculas de cálcio circulando no sangue, ele vai acoplando moléculas de cálcio no chamado endotélio, né, nessa parede íntima, essa parede dentro do vaso. E aí, esse cálcio vai fazendo os pequenos obstáculozinhos que vão formando, então, as obstruções, né, que se for no cérebro, pode dar um AVC, acidente vascular cerebral. Se for na coronária, um infarto. E em várias regiões também, né? Você pode ter uma ateromatose na perna, que é muito comum no diabético, né? Pé diabético, gangrena diabética. Então, lembrar sempre disso, né? E aí o pessoal pergunta, tá, doutor, então, eu tenho essa homocisteína alta, o cálcio deposita, o que eu tenho que fazer? Primeiro, deixar o seu colesterol, seu triglicéridos e seu açúcar baixo, né? Se tem diabetes ou não, tem que deixar o açúcar baixo. Mas a gente sabe também que o magnésio associado à piridoxina, a vitamina B6, ele evita essa ionização e deposição do cálcio. Então, a maneira de a gente prevenir, apesar da genética, que esse cálcio vai se depositar, né? E sempre focando no diabetes ou no colesterol, no triglicéridos, que pode ser que seja o fator que leva a essa precipitação, entendeu? Olhar para essa análise clínica, né, dessas questões é importante até para olhar para frente, como que funcionam os órgãos vitais, como que está o restante do organismo. Justamente. Pode ser um indicador de possibilidades lá na frente. Com certeza. São vários hoje os exames que a gente tem, né? Já tem... Os convênios liberam uma parte, né? Como eu comentei com você no início aqui, hoje em dia a gente tem sinais, né? Você estava lembrando que uma vez eu falei no programa, né? Que fezes que boiavam a gente deveria dar atenção, porque fezes que boiam é excesso de fibra, excesso de gordura, né? Isso é muito importante saber, porque eu pergunto para os pacientes, né? Eles acham engraçado. E as suas fezes boiam? Né? E o paciente assusta, mas por que, doutor, o senhor está perguntando isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros sinais, né? Como eu te falei, se o paciente chega lá com uma reclamação digestiva, que a digestão está lenta, que está tendo diverticulites repetitivas, ou tendo algumas reações alérgicas, a gente já olha para o paciente, se ele tem muita olheira, geralmente já fala a favor de uma alergia alimentar. A gente entra no consultório, você já olha pra gente já no tem todo, né? Um mapeamento, esse meu scanner, que aí já não é tecnologia, é de anos de estudo que a gente vai aprendendo. Essa medicina observacional que vem muito também da medicina oriental. Que aí vem as perguntas-chave para esse paciente, para poder fazer até o teu diagnóstico. Com certeza. Na medicina oriental, você fez medicina chinesa? É isso que você coloca no... Eu fiz a medicina chinesa bem depois que eu formei. Eram cursos que eram dados acadêmicos, mas o conhecimento, ele é incrível, né? Que fica com você. Com certeza, sempre me interessei porque você primeiro observa, né, a interação do ser humano na natureza, para saber o que está faltando, né? E eu sempre dava um exemplo nas aulas de terapia automolecular, que era sobre o lobo-guará, né? O lobo-guará é essencialmente carnívoro, tá? Então, ele só come carne. Mas aí você tem alguns documentários, eu colocava lá, mostrando que o lobo-guará, quando fica doente, ele começa a cheirar as ervas
as ervas daninhas, começa a cheirar o pasto. E aí ele começa a comer algumas plantinhas. Passa 1 ou 2 dias, está lá de novo comendo elefante, leão, passa a ser carnívoro de novo. E essa medicina observacional é interessante porque é observando a natureza e como que os animais interagem com a natureza, você consegue muitas vezes extrair da natureza os princípios ativos da maioria das medicações, tá? E as pessoas falam, mas hoje em dia essas medicações naturais não são tão eficazes ou são tão presentes assim? Não, muito antes pelo contrário. Vou dar um exemplo. São, né? As estatinas, né? São os remédios mais poderosos para poder baixar o colesterol, tá? E qual que é o problema? A rosuvastatina, a atorvastatina, a pivastatina e por aí vai. São várias estatinas que tem. Elas são derivadas de um fungo que chama Aspergillus terreus. Entendeu? Então, aí você se depara com uma associação. Aliás, a penicilina também é derivada de um fungo, né? Foi a maior descoberta da medicina, né? Na década de 40, se não me engano, 30, 40, quando morria-se de pneumonia de sífilis, né? E a partir daí, a vida média naquela época era 40 e poucos anos, e a partir da penicilina, o primeiro antibiótico, que foi descoberto por acaso, né? O médico estava lá fazendo os testes, e aí ele colocou as placas com as várias infecções, lá, as várias bactérias, e aí uma placa que ele colocou debaixo de uma torneira que tinha um fungo, né? Porque os laboratórios naquela época não eram laboratórios de excelência como hoje. Ele viu que aquela placa, a bactéria não estava indo mais para frente, né? Ela estava sumindo. E aí, quando ele foi ver o que aconteceu, tinha fungo na torneira e o fungo caía dentro da placa e descobriu-se então a penicilina, certo? Então, essa é a medicina observacional, né? E aí tem o Aspergillus terreus, que é um fungo que produz as estatinas, que hoje é o medicamento mais poderoso que tem. Só que o que acontece? Quando você começa a sair da produção natural daquele produto, né, que você descobriu na ciência para tratar determinada doença, como é o caso do colesterol, você parte para, digamos assim, para a parte mais prática, que ao invés de produzir o fungo, a medicação a partir do fungo, você começa a produzir em escala industrial, né? Então, de uma maneira química, sintética, aí vem os efeitos colaterais, né? Então, hoje as estatinas, elas são as maiores responsáveis por fibromialgia em mulheres que tomam doses acima de 10, 20 miligramas, Uau. Tá? Então, muitas vezes eu peguei paciente lá que foi fazer tratamento com automolecular, medicina canábica, com quadro de fibromialgia, e conversando com a paciente, eu vi que ela estava tomando 40 miligramas de atorvastatina. Quando foi lançada a atorvastatina, eram 10 miligramas que você tomava por semana. E aí, com a ascensão da medicação, eu vi médicos cardiologistas começando a receitar atorvastatina 10 miligramas todos os dias, até chegar a receitar 40 miligramas por dia. E aí tem um fenômeno chamado rabdomiólise, os nomes da medicina, né? O que é rabdomiólise, né? Mio, músculo, lise, ruptura. Então, há uma ruptura de fibras musculares devido ao uso exagerado das estatinas. E aí, consequentemente, o paciente pode ter até, muitas vezes, lesões musculares graves, entendeu? Com ruptura de fibra muscular mesmo. Mas, na maioria das vezes, o paciente chega lá reclamando de muita dor no corpo. E aí, você vai fazer uma pesquisa, então entra aí a medicina preventiva, holística, né? A abordagem integrativa, e aí você faz as perguntas para os pacientes do que ele está tomando e vincula a esses sintomas que o paciente queixa. Então, a paciente chega lá com quadro de fibromialgia tomando 40 miligramas de rosuvastatina, que é o mais comum, eu já falo, suspende 15 dias e observa, e depois você me fala, doutor, mas o meu colesterol, como é que vai ficar? Em 15 dias, um colesterol alto não mata ninguém. Esse é um medo que as pessoas têm, né, de abandonar o medicamento e fazer essa observação e melhorar a alimentação, seu estilo de vida. E o ideal é entrar mesmo na medicina preventiva e integrativa para não precisar desses remédios, né? Para não precisar desses remédios. E mesmo... Porque todos têm efeito colateral. Mesmo precisando... Além de ter efeito colateral, o que eu observei muito durante o doutorado, né, que durou um pouco mais de tempo do que o necessário por causa da pandemia, então eu tive que estudar um pouco mais do que é necessário, eu comecei a observar que, assim, quando você lê a bula... Que bom que você estuda, Alexandre, porque a gente recebe. Inteira, né? Eu estou com 63, formei com 23, são 40 anos que eu faço, e aí são 40 anos estudando. E o que eu comecei a observar é que, assim, eu li a bula das medicações. E a maioria das medicações fala, o mecanismo de ação dessa medicação ainda é pouco conhecida, de uma medicação alopata. Então, como é que você
libera, né, uma medicina alopática, onde entra ali coisas sintéticas que você não sabe como vai interagir com o corpo humano, porque levar isso em consideração, né, o corpo humano ele tem que estar interagindo bem com o que você administra. Então, se você administra um cálcio, magnésio, já faz parte da nossa alimentação, ele vai saber metabolizar. Agora, se administra rosuvastatina, que o organismo nunca ouviu falar, essa rosuvastatina... Um objeto estranho que entra nesse organismo. Para poder ser metabolizado. Então, muitas vezes, ele pode até chegar a ser reconhecido como um corpo estranho. E aí gerar uma doença autoimune, tá? Que é da onde vem as doenças autoimunes, né? Que eu trabalhei muito no mestrado. O organismo, ele não reconhece aquele órgão, determinada substância, e começa a fabricar anticorpos contra o próprio organismo, entendeu? E aí o cuidado tem que se ter de conhecer o mecanismo de ação das medicações. Muitas vezes você não conhece. E lembrando também que nós sempre levar em consideração que tudo é ciência, tudo é evidência. Então, tem uma nova evidência também de que 5 miligramas, 2,5 a 5 miligramas de rosuvastatina, eles impedem a deposição de uma substância chamada proteína tal e substância beta-amiloide que causa o Alzheimer, entendeu? Então, a gente se deparou com um problema, que era o quê? Uma certa resistência por nós, naturopatas, em receitar as estatinas. Mas, ao mesmo tempo, a verificação de que doses baixas de estatinas podem não ter o efeito de rabdomiólise, né, de lesão muscular, mas podem ter o efeito benéfico de prevenir o Alzheimer. Uau. Então, hoje em dia, tudo na vida é um equilíbrio, né? Porque a ciência está aí te dando evidências. Justamente. E você vai utilizando no dia a dia. No dia a dia. E é aí onde a gente volta atrás o nosso conceito e pensa, vou receitar rosuvastatina para esse paciente, que tem história de Alzheimer na família, o colesterol dele é muito alto, tá? Então, vou receitar só 5 miligramas. Uhum. E o restante eu passo de ezetimiba ou um outro hipolipemiante, né? Que a gente fala remédio que baixa o colesterol, que seja um ômega 3, que também tem esse efeito, para poder associar aquela dose baixa de estatina para a gente conseguir um resultado melhor. Você, no teu dia a dia, acompanhando os seus pacientes, agora com a medicina canábica também, que você já vem atuando há muito tempo e agora tem o aval, certificado, né? O certificado. Você olha para a medicina do futuro com essas doenças que a gente vê tão em alta hoje, seguindo essa linha de tratamento com uma redução dessas doenças? Por exemplo, esse boom do Alzheimer hoje, né? Um boom de doenças crônicas. Você acredita que se a gente der um passo para trás e ter um cuidado maior com a nossa saúde, lá no futuro a gente reduz essas doenças? Com certeza. É a medicina preventiva. Se você pensar que o Alzheimer é deposição dessa substância beta-amiloide, proteína tal... Que já se sabe. Já se sabe. O que nós vamos atrás, então? O que pode reduzir essa deposição dessas substâncias? Mesmo que o paciente tenha uma genética na família muito grande. Então, mais um motivo para ele procurar um especialista que entenda disso, né? Como é que vamos fazer para evitar essa deposição? Primeira coisa é a dieta, né? Com certeza, alimentação, qualidade de vida, exercícios que evitem, né, a perda da cognição, né? Então, o diagnóstico precoce do Alzheimer também, tá? É importante. Depois nós vamos analisar o que a gente pode fazer para evitar que essa substância tal, a proteína beta-amiloide, deposite. O paciente tem colesterol alto? Tem. Vamos colocar 12,5 a 5 miligramas de rosuvastatina associada a um outro hipolipemiante? Vamos. Agora, o paciente não tem problema de colesterol, nem de triglicéridos, nem nada. Então, não teria indicação para rosuvastatina. O que a gente pode fazer para evitar que essa substância tal, essa proteína, substância beta-amiloide, proteína tal, se depositem? Aí onde entra a medicina canábica, né? Porque ela se comprovou, a cannabis medicinal se comprovou como a primeira substância que faz o efeito de neuromodulação e neuroregeneração. Qual que é a diferença, né? Neuromodulação. Modular o cérebro é você mudar, né, a interpretação do cérebro junto a emoções, sensações e sentimentos. Então, se você está deprimida, provavelmente sua serotonina está baixa, pode ser a dopamina também, entendeu? E aí é onde nós vamos entrar com uma medicação para fazer uma regulação do cérebro. Então, nós vamos modular o cérebro. O cérebro está produzindo pouca serotonina. E aí vem a história também, vou tentar contar rapidinho, mas é interessante, dos antidepressivos, né? Nos antidepressivos, na verdade, eles reciclam a serotonina.
Sempre você vai ler com antidepressivo, seja venlafaxina, seja fluoxetina, seja todaína, sertralina, vai estar lá. Inibe a recaptação de serotonina, dopamina, norepinefrina. Então, inibir a recaptação é sinal de reciclar. Quer dizer o quê? O neurotransmissor, por exemplo, a serotonina, para dar a sensação de felicidade, ela tem que ficar na sinapse ali, estimulando a sinapse entre um neurônio e outro, passando, né, a informação de que, olha, a Samira está feliz. Né? E aí essa produção abaixa. A serotonina, vamos dizer que tenha 50 moléculas de serotonina por neurotransmissor, por sinapse, tá? Ela baixa para 10, então vem a depressão, né? Aí você aplica uma medicação dessa, que inibe a recaptação, você faz, na verdade, inibir a recaptação, você está reciclando. Então, aquela serotonina que está no nível de 10, baixa, ela vai com a medicação falsear a ideia de que tem 50, porque a sinapse vai custar recaptar aquela serotonina para voltar a estimular. Então, ficando mais tempo na sinapse, a ideia de que você tem serotonina. E aí vem os efeitos colaterais dessas medicações. Porque se a serotonina fica lá reciclada, parada na sinapse, e ela não fica entrando e saindo no fluxo de neurônios, ela vai dar a impressão de que a Samira está sempre feliz. Né? Aí vem os problemas de libido, né? Baixa libido, porque é como se a Samira precisasse de libido. Disfunção de ereção no homem, porque é como se o homem já tivesse acabado de ter o orgasmo, né? Então, quer dizer, são substâncias bem assim preocupantes no sentido assim, você toma a pessoa, como é que você está passando, né? Fulano de tal. Ai, doutor, eu estou bem, a depressão melhorou, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Né? Por quê? Porque, na verdade, a depressão melhora porque a reciclagem é feita, mas a serotonina não aumenta, certo? E aí, quando parte para a questão da naturopatia ou da medicina integrativa, você vai chegar para o paciente e falar assim, olha, você vai me fazer um favor, você vai tomar uma colher de cacau puro todo dia e associar a vitamina B3 e B6. Por quê? O cacau mais a B3, a niacina, a B6, a piridoxina, é que promovem a formação da serotonina no nosso intestino. Tá? Então, é matéria-prima para isso, né? E um detalhe interessante também, que a década de 80 a gente achava que esses neurotransmissores responsáveis pela recompensa, pela felicidade, pelas emoções, eram produzidos no cérebro. Isso é um grande engano. É no intestino, né? É no intestino. Então, foi a grande descoberta, né, alguns anos atrás, que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Por quê? Porque os neurotransmissores são produzidos 90% no intestino. E eu peguei um caso muito interessante nessa época, logo depois da descoberta, de um senhor que tratava 15 anos de uma depressão grave, já com carbolítio, todas essas medicações. E aí, resumindo, a gente fazendo a pesquisa com esse aparelho que eu te falei que a gente tem na clínica lá, o AES Tech Complex, já há algum tempo, ele faz um holograma do seu corpo, né, para ver onde está funcionando. É muito simples. Ele simplesmente pega as células ali, capta e fala, essa célula renal está funcionando mais, ou funcionando menos, ou não está funcionando. Por quê? Se está menos, provavelmente, né, alguma patologia que está levando ao mau funcionamento renal. Se está funcionando a mais, também a gente vai pesquisar o porquê a mais, tá? E pesquisando, né, o funcionamento dessas células é onde você vê que você consegue achar um ponto de equilíbrio. Então, na sinapse, a mesma coisa. Se eu der triptofano, B3, B6, eu vou forçar o intestino a fabricar mais serotonina, repondo essa serotonina, entendeu? Então, um procedimento simples que você faz e que o paciente continua tomando um antidepressivo, só que quando ele entra com essa medicação para reposição de serotonina, a gente consegue tirar o antidepressivo sem que o paciente fique dependente. Excelente. E lembrando que essa reciclagem, como ela é contínua, o paciente começa com fluoxetina de 10, depois de 20, 40. Hoje eu vejo pessoas tomando 80 miligramas de fluoxetina. Uau! Muita informação, hein? Muita informação. E importante, porque o ouvinte com certeza está se conectando com a tua informação. A gente vai para o intervalo comercial, que eu já estourei o tempinho. Daqui a pouco eu passo todos os créditos aqui do Dr. Alexandre Hillel. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta, Mundial, e você hoje, para mim, mais do que especial, porque eu estava com uma saudade dele, Dr. Alexandre Hillel. Outro dia ele apareceu aí, acho que foi em outubro do ano passado, a gente fez uma entrevista no período da tarde. De meia hora. Foi, mas nem deu para matar a saudade. Teria que ser meio-dia, né? Porque a gente começou a falar da questão da cannabis e ficamos no emblogo da questão das leis. Foi mesmo. E acabou que a gente não falou muito. E acabou o programa. Aí eu trouxe ele hoje para 1 hora. Alexandre Hillel, que está com a gente agora toda quarta-feira, às 12h30. Com o programa As Novas Fronteiras da Medicina.
Porque elas são incontáveis, São incontáveis, não estou falando só da questão da cannabis, mas existem outras substâncias também em pesquisa, a gente pode falar futuramente, como a naltrexona, que é uma substância alopata, tá, usada para dependência de álcool e opioides, na dose de 50 a 100 miligramas. Descobrimos que 2,5 miligramas, 5 miligramas, podem melhorar situações de câncer, situações de doenças crônicas. A Anvisa liberou para associar a carbopropiona, a naltrexona, para inibir o apetite. É a primeira medicação que eu vejo que tem um efeito fantástico no tratamento da psoríase, a naltrexona, dose baixíssima, 5 miligramas. Você vê aquelas lesões eczematosas, né, que deixam o aspecto muito ruim, você tem uma melhora, e é assunto para um outro programa, a naltrexona. Novas Fronteiras. É só ouvir o programa As Novas Fronteiras da Medicina. Cada semana ele traz um tema diferente. Claro. E a gente vai trazendo aqui no Mundial, e você também, porque tem coisa que dá pano para manga. Tem. Aqui na cabeça tem uma enciclopédia, com certeza. Quem quiser contato com você, quem quiser conhecer o teu trabalho, é pelo site, né? Então. Qual é a melhor forma? Instagram? A melhor forma o site da clínica, como a gente focou na medicina integrativa, chama Clínica Integra Thérapie, só que terapia em francês, THERAPIE.com.br. Integra Thérapie. Agora, eu falei, quem tiver dificuldade, o meu site daqueles anos atrás na rádio, o Dr. Alexandre Santana, Dr. Alexandre Santana, então www.dralexandresantana.com.br, também está disponível. É um site que está desatualizado, mas através dele você consegue acessar as redes sociais da clínica e também o site novo da clínica. E fica fácil de achar, né? Dr. Alexandre Santana. Porque Integra Thérapie. Mas o Integra Thérapie também, terapia com THY no final, né? THERAPIE. Tem Instagram da clínica? Tem Instagram da clínica, tem as redes sociais, Facebook. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Bonitinho. Vamos falar um pouco de cannabis. Você recentemente foi certificado, né? Já trabalhava com cannabis, né? Desde 2014. Olha lá, desde 2014, ou seja, 10 anos. Quando a Anvisa liberou, né, a cannabis para importação, e era um processo delicado, porque você tinha que preencher um calhamaço desse tamanho de informações, o paciente também esperar 6 meses para aprovação. Ainda o medicamento vem de fora, né? Vem de fora, mas não tem mais essa burocracia, né? Tá. Com a evolução, a Anvisa em 2017, 2018, ela começa a liberação, então todos esses protocolos que tem que preencher e falar e justificado a patologia, hoje não. Hoje a gente tem uma relação de patologias que a Anvisa ela libera, né, a importação da medicação, lembrando que a Anvisa é um órgão regulatório, ela só libera a importação ou não. Agora, a prescrição, né, da cannabis, que criou vários imbróglios também, como eu falei aí, é um problema que continua sério ainda. Por quê? Porque desde 2014 está liberado também a prescrição da cannabis medicinal, por ser um fitoterápico, né, que contém mais de 150 canabinoides, né, nós vamos falar um pouco sobre isso. Está liberado desde 2014 a prescrição da cannabis medicinal. Agora, esse desenrolar, onde o paciente hoje em dia consegue comprar através de uma importadora, né, sem ter que fazer todo esse testamento, né, do que ele tem, a gente conseguiu de 2017 para cá, entendeu? Tá. Só que aí vem aquela confusão, porque a Anvisa fala, é um órgão regulatório, mas não é um órgão que regulamenta. Então, quem tem que fazer isso é o quê? O Senado, é a Câmara, é o governo federal, tudo. Entendi. E aí existe o PL 399, que é esse projeto de lei em andamento, que vai oficializar, né, uma federalização da cannabis medicinal em todo o Brasil, liberando a cannabis medicinal para o tratamento das patologias, né, que ela se faz necessária. Hoje em dia, a gente já comentou, algumas patologias a cannabis medicinal entra como uma terapia complementar, devido à regulação da Anvisa, que ela fala que como ela não pode regulamentar, criar leis, então ela pede que a gente, depois que esgotadas as possibilidades daquela doença, seja Alzheimer, seja Parkinson, e o paciente esteja tomando a medicação, a gente acrescenta o óleo da cannabis e vai vendo a melhora do paciente. Ele é um óleo? É um óleo, tá? É um óleo tirado da planta. Na verdade, assim, ele é misturado em uma base de óleo, que chama MCT, tetraglicérides de baixo de cadeia média, mas pode ser misturado a um óleo de coco, que é um MCT, pode ser misturado a um azeite extra virgem, sem problema nenhum. A substância que é retirada da cannabis sativa ou da cannabis medicinal, elas se chamam canabinoides, né? Então, são vários canabinoides. Então,
tem o canabidiol, que é o mais importante, né? Que é o que tem aí o foco aí na epilepsia refratária, no Alzheimer, no Parkinson, em várias outras patologias, dor crônica, entendeu? No toque, na cinturete, por aí vai. E depois vem o tetrahidrocannabinol, que é a substância problemática por ter um efeito psicoativo, né? E aí a gente tem que saber qual dose vai usar, mas as doses usadas na parte medicinal são muito baixas. E lembrando que, assim, não é a forma fumada, né? É a forma que é ingerida oralmente. Na verdade, os óleos de cannabis, né, eles contêm algumas substâncias que são extraídas então, tem vários tipos de extrações, mas a principal extração que se consegue hoje é a hidroalcoólica, né? Que é a mais comum para fitoterápicos. Você pega a flor da planta e coloca na substância hidroalcoólica e espera fazer ali decantar, e depois tem todo um processo complicado que as pessoas perguntam, por que o óleo custa tão caro? Bem, aqui no Brasil, porque a tecnologia que é cara. Mas o problema é lembrar também que a cannabis, né, a planta da cannabis, ela é a maior... ela é quem faz a maior absorção de metais pesados do solo. Então, uma planta de cannabis, ela tem várias substâncias medicinais, mas ela tem muitos metais pesados também. Que tem que ser eliminado. Que tem que ser eliminado. Poder... E aí vem o primeiro processo, que é de eliminação desses metais pesados, né, para depois você decantar a planta e retirar os canabinoides. Que aí tem o canabidiol, mais importante, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, a substância psicoativa única que tem efeito psicoativo, que tem que ser usada assim, em epilepsia refratária, em transtorno espectro autista, no Alzheimer avançado, quando a pessoa apresenta uma certa agressividade, porque ela tem um efeito imediato, né? Esse efeito imediato é como se cortasse uma dor crônica de uma vez, ou então se cortasse a ansiedade, ou agitação e euforia de um paciente autista, por exemplo. Tá? Com a primeira dose? Na primeira dose, o THC começa sim, a atuar. Mas foi difícil liberar o THC no Brasil, tá? Até um tempo atrás era só o canabidiol com no máximo 0,03% de THC que entrava no Brasil. E aqui se fabricava, né, alguns óleos com THC porque tem algumas instituições com habeas corpus, né? Então, para criança com epilepsia, a gente sabe que epilepsia, em alguns casos, o THC em doses baixas ele é necessário. Não tem como para tirar a criança daquela crise de convulsão, tá? E aí você tem o canabicromeno, o canabigerol. O canabigerol é muito usado para emese, para dificuldade, transtorno alimentar, entendeu? O canabicromeno também é usado para outras patologias, principalmente doenças inflamatórias. Nós temos vários canabinoides, tem o canabinol, são vários, são mais de 150 canabinoides. E a partir da primeira gotinha já vai para a corrente sanguínea? Então, é pela corrente sanguínea? É pela corrente sanguínea. Tá. Aí vem a questão, que o óleo da cannabis medicinal, ele deve ser colocado debaixo da língua e deixar 3 minutos. Isso aí é ponto facultativo. Por quê? Porque a absorção da cannabis medicinal se dá principalmente sublingual. E quando a absorção é sublingual, o efeito é mais rápido, além de não passar pela via metabólica do fígado. Né? Não passando por essa via metabólica do fígado, ele já entra fazendo efeito. Isso não quer dizer que todos os óleos devam ser feitos assim, mas o ideal é que se deixe os 3 minutinhos para a absorção sublingual, é bem melhor, porque lembrando, não é o óleo que tem a cannabis, né? O óleo é apenas um recipiente, né? É a extração hidroalcoólica que tem. Então, de certa forma, aquele canabinoide, ele evapora, né? Então, aí também tem a forma fumada. Aqui no Brasil, acho que vai ser difícil de liberar. E aí, forma fumada, como Alexandre acende o beck, pronto, acabou? Não, não é isso, né? Com efeito medicinal mesmo. Com efeito medicinal, você pega uma cepa. O que é uma cepa? Uma planta que foi cultivada para aquela patologia, seja dor crônica, seja autismo. Então, ela tem mais canabinoides voltados para aquela doença. E aí você tem um incinerador, um maçaricozinho, que você coloca fogo na flor, na inflorescência, na verdade, dentro de um saco plástico, e aí vai produzir a fumaça e a pessoa vai lá e aspira. Os dispensários nos Estados Unidos, em outros países, Canadá, Austrália, existe isso. Então, você chega no dispensário com uma dor violenta lá, que precisa do uso de morfina, eles fazem logo a incineração da inflorescência da maconha. Lembrando que toda vez que você coloca calor na planta da maconha, seja cannabis índica ou sativa, você está produzindo THC. Então, na verdade, o THC, que é a substância psicoativa, você só consegue o efeito psicoativo quando você realmente põe em combustão em torno de 300, 400 graus. Então, precisa de fumar a maconha. Quando você faz a ingestão do THC, o efeito é totalmente diferente. E muita gente comenta, eu já comi
Tava na praia e me deram um cookie de maconha lá e aí fiquei de bem com a vida, as cores ficaram mais bonitas e tal, mas ninguém fica louco nem alucinado, porque o efeito de absorção é diferente, né? Porque a forma fumada, ela vai direto para o pulmão e em questão de 3 minutos ela está fazendo efeito, em 20 minutos acabou o efeito. Então, é muito importante saber a via de administração também, né? E como deve ser feito isso. E os vários canabinoides que a gente tem vários que voltaram a ser estudados. Por quê? Porque até a década de 1930, usava-se chá de maconha para cólica menstrual, para dor de cabeça, para dor crônica, enfim, várias patologias, não se conhecia o uso no Alzheimer, nem no Parkinson ainda, sem problema nenhum. Aí começou a proibição do ópio, começou a proibição da maconha. Aí a maconha passou a ser substância proscrita da primeira linha, né, junto com a cocaína, com a heroína, sendo que ela era usada como chá, né? Então, nós estamos desmistificando isso, que é falar que, assim, né, a planta da maconha. Por quê? Porque existe também a cannabis ruderalis. Você tem a índica sativa, que tem muito THC, tem efeito psicoativo, mas você tem a cannabis ruderalis, que é o cânhamo. O cânhamo é um tipo de cannabis que não tem tanto THC, tem 0,02% de THC. Então, a maioria dos óleos que vem de fora, geralmente são feitos da cannabis ruderalis, o cânhamo. E o cânhamo é uma fibra vegetal que você teve. A primeira impressão offset na história da humanidade foi feita na folha de cânhamo. E hoje em dia você tem cânhamo para fazer fibras, tecidos. Isso, inclusive, é divulgado em vários documentários que você pega no YouTube, mostrando que o cânhamo tem várias aplicações, né? Até a semente do cânhamo serve para fazer ração para animais. E aí, o que acontece nesse movimento da cannabis aqui? O Brasil vai proibir a plantação de cannabis ruderalis, de cânhamo. Isso é um absurdo, né? Por causa dessa política toda de que remédio a maconha, não remédio a maconha, e essa falta de informação que as pessoas têm. Então, acham que é droga, né? Que acham que é droga. E sendo que a maioria dos óleos que vem de fora vem do óleo do cânhamo, justamente por causa da concentração THC, que ela é limitada pela Anvisa, tá? Agora, lembrando que agora a gente conseguiu a liberação, porque já comprovamos por A mais B que algumas patologias a gente não consegue melhorar sem introduzir na fase inicial o THC. Porque às vezes é uma dor crônica que já está há muito tempo e está tomando um monte de medicação, não adianta. Ou às vezes é um Parkinson avançado, né? Então até o canabidiol fazer efeito anti-inflamatório no cérebro e conseguir retirar as células que provocam o Parkinson, né? Ou o acometimento da substância nigra, né? Onde há uma depressão de produção de dopamina. Então, até a gente chegar a essa fase, muitas vezes a aplicação de um outro tipo de canabinoide pode ajudar, né, a acelerar nesse processo aí, cessando aquele problema. Porque se você já está com o Parkinson tremendo há algum tempo, vai chegar uma hora que ele junta com a ansiedade, e aí o Tourette é a mesma coisa, o tique nervoso, e aí não tem como você realmente tratar a patologia em si sem tratar o processo de ansiedade que ela gera. Tá? Então entra o THC. É um pool, né, de o tratamento pool. Não é exclusivo ali para o cannabis que você está utilizando. Por isso a importância de usar o óleo full spectrum. Nós temos o broad spectrum, quando você, por exemplo, que é o canabidiol, que foi liberado pela UADA para atletas, para inflamação, para ansiedade, tudo. O THC não pode, o canabidiol pode. Então, ele tem que usar o broad spectrum, que é o canabidiol puro. Agora, o full spectrum tem efeito comitivo, efeito chamado entourage, quer dizer o quê? Os canabinoides em si, acaba potencializando o outro. E é interessante, por exemplo, assim, quando você passa CBD com THC, canabidiol com tetrahidrocannabinol, o que acontece? O canabidiol ocupa um receptor chamado receptor alostérico, receptor secundário. Ele é um agonista reverso. Aí é difícil de entender isso. O que é, Alexandre? Ele vai modular o cérebro, tá? A melhorar aquela depressão, se é baixa serotonina, ou baixar, ou liberar GABA, se é um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Aí, o THC entra, por exemplo, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, uma criança com autismo está tendo aquelas crises de agitação. O THC, ele entra no receptor principal e já ceda, entendeu? Aquele curto-circuito cerebral que o autista tem. Que eu falo que é o mesmo curto-circuito que apresenta na epilepsia refratária, na ansiedade generalizada, no Alzheimer avançado, entendeu? O tremor parkinsoniano também eu falo que é um curto-circuito. Então, a ideia é justamente o quê? É diminuir esse curto-circuito. Então, é efeito inibitório sobre aquelas células, né? Que vai ter o canabidiol com o THC. Então, se você usou o THC no início, você aborta
aquele fator ansiedade ou aquele fator de repetição, que já é um hábito. Que atrapalha até o tratamento. Atrapalha o tratamento. E aí, depois de um mês, você retira o THC, o paciente continua só com canabidiol, sem problema nenhum. O canabidiol, ele age em vários setores, lembrando que nós temos 2 tipos de receptores canabinoides, né? O CB1, que é mais no cérebro, atua mais sobre as questões das emoções, sensações, sentimentos, as doenças degenerativas cerebrais, né? Como Alzheimer, Parkinson, tá? Mas no nosso organismo também tem a maioria dos receptores CB2, né? Que são esses receptores que têm efeito anti-inflamatório. Inclusive, há estudos já até interessante da cannabis, depois de passar o Covid, da cannabis com Covid. Por quê? Porque ela tem efeito sobre aquelas citocinas inflamatórias, aquela cascata de citocinas que causava o Covid, entendeu? E várias patologias têm essas cascatas de citocinas. Então, a gente consegue resolver essas cascatas de citocinas também através desses receptores CB2. Citocinas. São substâncias que provocam inflamação em excesso. Entendeu? E aí a cannabis... Porque as pessoas têm de monte no organismo. Hoje em dia tem, né? A gente fala alergia, o que é? Uma implicância consigo mesmo, né? A rinite, o que é? Por aí vai. Aí entra a psicossomática. Entra a psicossomática, mas aí a gente consegue pegar a parte da psicossomática e interagir com os canabinoides, tá? E aí você consegue os resultados que a gente tem conseguido e agora com a liberação a gente começa a ter mais pesquisas nessa área aí. Um conhecimento é sempre um conhecimento, né? Tudo que você aprendeu, você une com o que está aprendendo agora. Com certeza. É a única coisa que a gente leva dessa vida, que não a gente tem certeza, não é? É para isso que está aqui, não é? Você vê que ele foi lá para trás para falar também do que ele está estudando agora e tratando agora. Por isso que a medicina é mágica também, Não, a medicina é mágica. E assim, interessante a gente ver que algumas patologias que você não tinha nenhuma perspectiva de que fosse melhorar, e tudo como Alzheimer, como Parkinson, como o espectro autista, que cada vez está mais frequente, entendeu? A síndrome AV, síndrome Lennox-Gastaut, que são essas epilepsias refratárias, que as crianças não viviam mais que 8 anos. Hoje você vê com a cannabis medicinal, essas crianças estão vivendo já com 20, 30, 40 anos. E vão viver muito mais, porque está avançando. Lembrando que, além da cannabis neuromodular, então ela modula suas emoções, sensações, sentimentos, até os movimentos, né? Porque a Tourette, por exemplo, que é um tique nervoso, ela vai modular tirando aquele curto-circuito motor ali. Lembrando que a cannabis, ela atua não só nesse setor de modular, mas também é o neuroregenerativo, que foi descoberto, porque, ao contrário do que se achava, não havia regeneração de células nervosas, né, até a década de 80. Depois descobriram que a célula não só regenera, como nascem novas células. E descobriram que a cannabis medicinal é uma medicação com grande potencial de regenerar o cérebro. Então, vou te dar um exemplo rápido. Demência vascular, que é muito confundido com Alzheimer. O que é demência vascular? A pessoa tem um acidente vascular cerebral nessa região aqui perto do ouvido e aí começa a ter alterações tipo demência de Alzheimer mesmo, e só que com agressividade. Quando a gente vai ver, não é um Alzheimer. Então, não tem que ficar tratando substância beta-amiloide nem proteína tal. A gente tem que tratar o pós-AVC, sequela pós-AVC. Então, ali, o que se chama de cefalomalácia. Resumindo, cefalomalácia é como se o cérebro derretesse naquela região. Então, ele está o quê? Perdendo, degenerando. E aí a cannabis entra regenerando aquele cérebro ao longo do tempo, que a gente consegue fazer com que a doença não só estacione, como ela volte a melhorar. Não podemos falar que ela vai curar, porque as pesquisas estão em andamento, mas que a gente consegue reverter a doença, conseguimos. Alexandre Hillion, eu estou regenerada. Tá, depois desse bate-papo. Só de saber de tudo isso, a gente já fica tão feliz e abre um espectro mesmo, né, na nossa frente, para que a gente possa enxergar um futuro muito melhor na medicina e na vida das pessoas. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Sem preconceitos, é o mais total. importante. O programa acabou. Acabou. Deixa o teu site de novo, por favor. Vou deixar o telefone mais fácil, porque... Então vamos lá, se pode, vamos embora. Tem vários, mas vamos lá. Escolha um. 8559 7144. Esse aí você consegue falar, passar o WhatsApp, falar com a enfermagem, com o acolhimento, com todo mundo. Conseguir pelo WhatsApp que a pessoa envie o site, o Instagram, o que for, para pesquisar melhor. Maravilha. Tá? Código 11 985597144. 985597144. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Sucesso para você. Igualmente, pra nós. Viu? Voltando à rádio. Voltando, já com toda alegria. O filho, como é que é? O filho pródigo sempre volta, Volta. Né? E ele vai voltar aqui no Mundial e você, porque tem muita coisa ainda pra gente falar.
Obrigada, viu? Obrigada a você. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. Assim, eu tô saindo do Mundial e você entrando no intervalo. É durante o intervalo que entra no ar o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo, gente, e até segunda às 16h30.